Os jogos dessa Copa do Mundo foram uma continuação do primeiro tempo de Brasil e Croácia. Me corrijam se eu estiver errado. Nós fomos engolidos pelos ites. Modric, não sei o que. O primeiro tempo, Brasil e Croácia, foi um desespero. Vejam a semelhança. A gente jogou com Casemiro e Paquetá. Paquetá nem volantão, é? Neymar, Vini, Richarlison e Rafinha. E nós tomamos um vareio de bola no primeiro tempo. No segundo tempo, a gente começa a jogar melhor, e era um time melhor. Mas a gente jogou num 4-2-4 também. E quase um 4-1-5, para ser um pouco mais honesto. 2014, quando a gente toma 7 da Alemanha, se você for olhar com um pouco de carinho, dá para dizer que é um 4-2-4 também. Ou você é a França ou não dá, pô. O sucesso da seleção brasileira, o insucesso da seleção brasileira, para mim, desde 2014 para cá. Falam, os jogadores pararam muito cedo, o Neymar era a nossa única estrela. O insucesso passa pelo meio campo. Nós precisamos urgentemente formar jogadores de meio campo e povoar o meio campo. Todas as seleções, todas que competiram em alto nível, têm um bom meio campo. Não tem como. Exceto a França, que é um negócio extra classe. Tem um meio campo. Não dá para jogar com inferioridade numérica no meio campo. Não, e as convocações foram assim desde sempre, chat. A gente teve problema com a convocação desde sempre. Todas as vezes eram um monte de defensor, um monte de atacante e meio campo. 5 caras. Tô mentindo ou não? O velho percebe isso. E na hora que ele corta o Wesley, ele traz o Ederson, porque nos treinos ele já falou, deu ruim, nós não temos. Enquanto a gente não lembrar que o Brasil precisa jogar no meio campo, ter jogadores de meio campo, ter jogadores que atacam e defendem, que criam, que controlam o jogo, a gente não vai mais conseguir competir. O Dom Carlo falou, não, a gente precisa ter uma defesa muito sólida, porque o Brasil é assim, tem que tomar poucos gols e resolver com o talento lá na frente. Show de bola, beleza. Então são 2 linhas de 4 e a gente resolve lá na frente. Mas não dá para jogar com o meio campo que a gente vem jogando, é impossível. O sucesso está no meio de campo. Se a gente quiser voltar a competir e convencer as gerações mais novas de que a seleção brasileira é animal, é pentacampeã, é meio campo. A gente tem 4 anos para encontrar um meio campo. Seleção brasileira do futuro, olhando para frente, passa pelo Endrick, passa pelo Estevão, muito, pelo Ryan, mas a gente precisa de meio campo, com bastante urgência. Zagueiro nós temos, tem Murilo, tem Beraldo, tem um monte de gente jovem que apareceu na zaga de altíssimo nível. A gente precisa de meio campo. Os clubes do Brasil precisam nos ajudar a formar meio campo. As bases precisam olhar para meio campo. E a outra coisa que a gente precisa fazer, principalmente em Copa do Mundo, é ter fome para buscar a bola. Como o Canadá teve, como os Estados Unidos. Isso não é jogar como time pequeno, não é isso. É querer ter o controle do jogo. E não vai dar para competir desse jeito. Eu tinha uma teoria sobre a renovação do Ancelotti, lembra? Que a hora que eu falei, Ancelotti, antes ainda da Copa começaram, o Ancelotti vai renovar, eu falei, ele vai renovar. Péssimo sinal, falei pra vocês. Porque se ele vai renovar agora, se ele tá a fim de renovar agora, é porque ele sabe que não vai dar. É porque ele quer mais 4 anos, é porque ele acha que ele vai formar um time para 2030. Se ele tá renovando agora, é porque ele tá achando que não vai dar. E eu continuo com a minha teoria. Ele olhou e falou, olha, vai ser difícil, vamos competir, mas não vai dar. E ele vai tentar preparar essa seleção para 2030. Ele foi mal, ele aprendeu, ele também não tinha lá muitas coisas a fazer, ele pega um ciclo já no final e o meio campo esburacado, jogadores em fim de ciclo, beleza? Mas agora ele tem 4 anos para preparar o time. Tem 4 anos para visitar as federações estaduais, 4 anos para visitar os grandes clubes do Brasil e falar, eu preciso de meio campistas.
4 anos para preparar um novo time. Ele já sabia que não ia dar. E a gente também sabia. Gabriel Sara, é isso aí. Se eu manteria o Ancelotti, óbvio que eu manteria o Ancelotti. Eu daria agora um tempo para ele trabalhar. Mas a CBF, como instituição, tem que olhar para a seleção brasileira como Marrocos olhou para a seleção de Marrocos, como Noruega olhou para a seleção da Noruega, como o Japão olhou para a seleção japonesa. Não é à toa que a França, há muitos anos, tem uma academia nacional de futebol que chama Clairefontaine. Marrocos investiu mais de 60 milhões de dólares numa academia nacional de futebol lá atrás. A Noruega, também lá atrás, investiu numa academia nacional de futebol e espalhou 700 olheiros num país deste tamanho. Criou um método de trabalho e falou: nós somos altos, nós somos fortes. O que a gente precisa? Futebol se joga com o cérebro. Formaram o Odegaard. Formaram o Patrick Berg. Nós precisamos olhar para a seleção brasileira não como um conjunto dos melhores jogadores brasileiros em atividade naquele recorte específico do tempo. A gente precisa olhar para a seleção brasileira como uma equipe, como um time. E o Brasil precisa de um plano nacional de futebol, de uma academia nacional de futebol. Nós já temos a Granja Comari. E o Ancelotti pode nos ajudar nisso e a CBF também. De olhar como a França fez com Clairefontaine, como a Noruega fez, como o Marrocos fez. Você vai pegar jogadores da base, independentemente do clube, e treinar esse cara para jogar na seleção. Isso não é seleção de base. É olhar para o futuro e falar assim: eu vou treinar esse jogador para jogar em seleção. Como vai ser o time da seleção em 2030? Nós vamos jogar assim, assim, assado. E nós vamos olhar para os nossos jovens e pegar esses caras, treinando eles lá para 2030. Como o Marrocos fez, como a Noruega fez, como a França fez. Como o Japão fez lá com o Zico lá atrás. Fazer um apanhado, jogar um treinador e achar que vai dar certo, isso não existe mais. Deschamps ficou um tempão na seleção francesa. Pô, o técnico do Japão tá um tempão lá também. Não vai ser isso. O projeto alemão não existia, essa é a verdade, não existia. Mas esses que competem existem e vai fazer bem pra gente. E muito trabalho psicológico nesses meninos também.